Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cá estamos nós, de novo. Pois bem, neste vídeo, no último vídeo, eu tinha falado sobre o mistério da encarnação do Verbo, ou seja, de Jesus, que é Deus desde todo sempre, que fez para si uma humanidade. Daqui eu poderia falar do mistério da Santíssima Trindade, porque, de fato, quando Nossa Senhora ouve a saudação do anjo, o que o anjo diz a ela? Bom, o Espírito a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o Espírito do Altíssimo que vai fazer no teu ventre, trocando em outras palavras, com que o Filho dele se encarne. Ou seja, três pessoas. Então, Deus é Pai, Deus tem o Filho, Deus tem o Espírito. Três coisas. E ele fala como se fossem realmente pessoas. Mas, daqui, isso é importante que vocês entendam. Sim, é muito importante que vocês entendam. Mas, vamos deixar isso para um pouco depois. Só guardem essa informação. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Mas é um só Deus. Como um trevo. Tem 3 folhas, mas é uma única coisa. Tem 3 folhas, mas é uma única planta. Pensem nisso e depois eu vou explicar melhor para vocês. E outra coisa. Jesus é Deus. E que existiu desde todo sempre. Só que naquele instante no tempo, e mesmo tempo que foi criado por ele, ele quis fazer para ele mesmo uma humanidade, ou seja, ele quis ele quis ter uma humanidade. É porque eu ia colocar como criatura, eu não tô achando a palavra certa para colocar isso, assim que vocês entenderam errado. Mas, pois bem, o que eu quero explicar aqui é como que ele fez isso e por que ele fez isso. Vocês devem ter se lembrado que quando eu coloquei a consequência do mal da humanidade, eu disse, bom, agora que o homem pecou, ele teve a mesma escolha dos anjos. Portanto, ele escolheu o inferno. Ele já não poderia mais ser salvo, a não ser que o próprio Deus fizesse por ele, com as graças e os méritos dele, um ato de contrição, ou seja, de perdão, de súplica, de perdão. E de adoração também. Não necessariamente de adoração, mas de perdão. Com méritos divinos, para que ele pudesse merecer, para que o homem pudesse merecer o perdão. Só que eu disse, isso é loucura, porque Deus mesmo teria que fazer isso. Pois bem, só que isso não é só na teoria, isso é na prática, gente. Porque por mais que no Antigo Testamento, ou seja, na antiga aliança que Deus fez com os homens, estava previsto que o homem fizesse sacrifícios, holocaustos. Sacrifício e holocausto é a mesma coisa, só que o holocausto é totalmente dado a Deus. A oferta é totalmente consumida no fogo para Deus. Alguns outros sacrifícios, parte era consumida por Deus e parte no fogo, e parte era consumida pelo homem. Porque era assim, para mostrar essa união, como se o homem e Deus estivessem dividindo a mesma mesa, entende isso? Então, era por isso que era assim. Só que por mais que o sacerdote fosse muito santo, que muitos não eram, e as pessoas que estivessem oferecendo aquele sacrifício estivessem de todo o coração, ainda que fizessem o melhor possível, veja bem, ainda que a Virgem Maria, que ama Deus mais do que todos os anjos e homens juntos, fizesse aquilo, não seria o suficiente. Por quê? Porque o nosso amor é muito pequenininho. Nós temos o amor de criatura. E nós ofendemos alguém que tem uma dignidade infinita. Então teríamos que fazer algo que tivesse méritos infinitos para reparar essas feridas infinitíssimas que nós causamos nele. Então era necessário que Deus fizesse algo. E como que ele quis fazer isto? Ele quis nos salvar fazendo para si mesmo uma humanidade. Para quê? Para que ele, sendo Deus,
pudesse viver uma vida humana, para que através de atos, coisas que nós homens fazemos, ele pudesse fazer isso com os méritos divinos. Ele pudesse amar com o coração humano, mas também com seus méritos. Porque quando ele estava fazendo aquelas coisas, eu poderia perguntar: quem está fazendo isto? Ah, quem está fazendo isso é Deus. Quando ele trabalhava na carpintaria com São José, bom, quem fez essa mesa? Que tão bonita ela é. Ah, foi Jesus. E quem é Jesus? Jesus é Deus. Então aquela mesa teve um trabalho divino, porque quem fazia era Deus. Era uma pessoa divina. Entende isso? E veja isso, que bonito. Daqui é aquilo que está escrito em Hebreus. Eu gosto de citar essa passagem porque ela é muito bonita. Por isso, ao entrar no mundo, ele disse, ou seja, Cristo afirmou: Tu, Pai, eu estou colocando tu não quiseste sacrifícios e oferenda. Tu, porém, formastes-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. E ele veio para que ele assim pudesse nos salvar. E assim ele declara primeiramente: sacrifícios, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, tu não os quiseste e não te agradaram. E vocês já sabem o porquê. Porque não funcionava plenamente. Não atingiam aquilo que eles precisavam atingir. O grau de qualidade que eles precisavam. Porque é justo que seja assim. E eu estava até explicando isso para algumas pessoas. É justo porque, da mesma forma, como se eu tivesse feito um buraco de bala no coração de Deus, eu preciso costurar, eu preciso ter enchimento, sei lá. Entende isso? Então ficou um vazio. Então é justo que esse vazio seja preenchido. Entende isso? Pois bem, por isso que não aceitavam. Não é por falta de misericórdia, não é por falta de piedade. E nós podemos ver que ainda que tenha justiça, essa justiça é cheia de misericórdia. Porque a consequência dessa justiça foi Deus se humilhar e se fazer homem. E ser tratado como um homem. Jesus merecia que os apóstolos, quando chegassem diante dele, se prostrassem por terra, se ajoelhassem, colocassem a cabeça no chão e beijassem os pés dele. Mas não! Os apóstolos chegavam abraçando Cristo e beijando o rosto dele. Gente, entender esse mistério é entender o quanto que nós não merecemos o amor de Deus. Mas como que eu não preciso ter medo de alguém que se humilhou tanto, que abriu mão de tanto, para que eu pudesse tocar o rosto dele? Entendem isso? Depois ele assegura: eis que eu vim para fazer a tua vontade. Ou seja, o que aconteceu aqui? Naquele momento, no ventre da Virgem Maria, quando Deus faz para si uma humanidade: eis que eu venho. Ali acontece um mistério que nós chamamos de mistério da união hipostática. Que é como que Jesus é homem, ou seja, como que Deus se fez homem. Se fez da seguinte maneira. Bom, a humanidade, veja bem, siga a minha linha de raciocínio. Tá. Aqueles sacrifícios, eles não poderiam ser aceitos por causa daquelas razões que eu coloquei. Tudo bem. Mas o homem precisa ser salvo, e Deus quer salvar o homem. Então, como fazer isso? Tem que se fazer de uma maneira em que o homem fique junto de Deus, só que sem se confundir, ou seja, sem deixar de ser homem e passar a ser outra coisa. Porque é importante que o homem continue sendo homem para que ele seja salvo. Mas ele também não pode estar distante o suficiente para não se confundir, só que essa distância o separa. Não, nós só vamos ser salvos estando juntos de Deus, porque nós somos criados para isso. Então, tem que arranjar algum meio em que o homem fique junto o suficiente de Deus para não se confundirem, mas distintos
o suficiente para não se separarem. Entendeu? Fiquem juntos um do outro de modo que cada um continue sendo o que são. Que o homem continue sendo o homem e que Deus continue sendo Deus. Como no início era assim. Então, Jesus, quando ele se fez homem no ventre da Virgem Maria, ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser o Verbo eterno. Ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele, que desde sempre existiu, que é Deus eterno, quando ele fez para si uma humanidade, e ele acrescentou essa humanidade, por assim dizer, na sua divindade, então o que aconteceu? Essa humanidade está tão unida à pessoa de Deus que está colada, está unida. Só que está unida o suficiente para que não se confundam. E está separada o suficiente de modo que elas não sejam... Calma aí. Está separado o suficiente. E se distinguem o suficiente de modo que eles também não se separam. Acompanharam a linha de raciocínio? Talvez vocês podem ter que ouvir isso de novo. Mas não é uma coisa difícil de se entender. É só que, bom, Jesus, ele é Deus e homem. Ou seja, quando eu pergunto quem é Jesus, Jesus é Deus eterno. Quem é? A pessoa dele é a pessoa de Deus. Tudo bem, mas quando eu pergunto sobre a natureza de Jesus, ou seja, sobre o que ele é, um lápis tem uma natureza de lápis, um caderno tem natureza de caderno, um elefante tem natureza de elefante, um homem tem natureza de um homem, ou seja, cada um é o que é e não é aquilo que não é. Ou seja, o que faz com que um lápis seja um lápis e não seja uma cadeira? Essa é a natureza da coisa. Então, quando eu pergunto, qual é a natureza de Jesus? Então, eu posso dizer, Jesus tem uma natureza humana e tem uma natureza divina. Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. 100% homem, e 100% Deus e 100% homem. Não deixou de ser nada. E Jesus não é menos homem porque ele é Deus. Vejam isso. Ele tem um corpo e tem uma alma. Só que a pessoa, a quem pertence aquela alma, a quem pertence aquele corpo, é a pessoa divina, a pessoa de Deus. Entende? Tá. Então vocês já entenderam dois pressupostos: dos sacrifícios e holocaustos e da união hipostática. E agora eu vou amarrar tudo isso. Jesus, que é Deus eterno, que fez para si uma humanidade, fez essa humanidade de tal modo que ela está intimamente unida à sua divindade, sem se confundir, sem fazer com que a humanidade deixasse de ser humana, passasse a ser outra coisa, e sem fazer com que a sua divindade deixasse de ser divina, passasse a ser outra coisa. Então, e separado, você já deu para entender, gente. Só que ele fez isso para que ele pudesse viver concretamente uma vida humana. Jesus deitava no colo da Virgem Maria, Jesus tomava café da manhã, Jesus brincava com Nossa Senhora, Jesus trabalhava com São José na oficina, Jesus rezava, mesmo sendo Deus, Jesus rezava porque a humanidade precisa de rezar. Jesus passeava, Jesus tinha amigos, Jesus tinha sentimentos, tinha sofrimento, tinha alegria, tinha raiva, tinha tudo isto. Tinha tudo isto, porque ele se fez realmente homem. E eu falo essas coisas. Tem uma passagem no Evangelho que diz, antes de chamar São Pedro, Santo André, São João e São Tiago, que estavam pescando na margem do mar, nessa parte do Evangelho diz que Nosso Senhor foi andar à beira do mar da Galileia. Quer dizer, não sei se é do mar da Galileia, enfim. Conta que Jesus foi passear na praia. E só depois disso que chegou uma multidão pedindo que ele ensinasse algumas coisas, e que isso deu ocasião dele pedir para entrar na barca de Pedro. Mas veja, antes ele estava simplesmente passeando, andando na praia. E eu falo isso não para que vocês pensem que então Jesus era um homem. Não, é porque, gente, é Deus quem estava andando na praia.
Isso não faz com que Jesus seja menos divino e glorioso, mas faz com que nós possamos ver que essa glória, essa grandeza, quis fazer coisas pequeninas, para que desse às coisas pequeninas uma grandeza enorme que nós não podemos nem pensar. Entende isso? Para que nós não precisássemos mais ter medo como Adão e Eva tiveram no paraíso. Medo de que Deus os enganasse e não quisesse dar a eles a verdadeira felicidade. Pois bem, então, Jesus, que é Deus eterno, fez para si uma humanidade, para que através desta humanidade pudesse fazer atos divinos e pudesse fazer um pedido de perdão a Deus por todos os nossos pecados. Um pedido, quer dizer, um ato de adoração a Deus, dando a Deus tudo aquilo que Ele merece, toda a glória que Ele merece, fazendo um ato de agradecimento por toda a bondade que Deus fez conosco, por todo esse tempo que Ele tem nos amado e cuidado de nós, e pedindo por nós cada uma das nossas coisinhas que precisamos. Ele fez essas 4 coisas que estavam em todos os sacrifícios antigos. Ele fez essas 4 coisas. E fez essas 4 coisas vivendo a sua vida, porque o sacrifício de Cristo é fazer a vontade do Pai. Eis que eu vim para fazer a tua vontade, foi o que ele disse. Entende? E isso tudo vai se consumar na cruz, quando na cruz, derramando o seu sangue, ele mostra concretamente que ele é o Cordeiro de Deus, mas que foi durante toda a vida de Jesus Cristo que ele nos salvou, e na cruz foi o ápice do seu ato salvífico, né? Da sua salvação. E é por ele que nós somos salvos e estamos